Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui mais uma vez com grandes amigos e um convidado especial. Um grande, pequeno convidado, grande convidado, acho que é só grande. Grande. Um cara que aceitou nosso convite para estar aí, para dar uma conversada, falar um pouquinho sobre esporte. A gente é suspeito de falar, tanto o Fábio quanto o Maurício, a gente adora esporte. Tá aí para ajudar, para fazer o esporte crescer não só em Caxias do Sul, que é a cidade que a gente mora, mas no Brasil todo. A gente sempre é a favor, porque esporte ele anda junto com saúde, anda junto com a educação. Eu acho que é isso que a gente precisa. Não podemos deixar de agradecer os nossos parceiros digitais, onde a tecnologia encontra arte, Scal na vanguarda da educação odontológica, Conception, o que ela faz é a sua cara. O que a gente faz. O que a gente faz é a sua cara. E Paris Saint-Germain. Se você tem um filho aí que quer ser um novo Neymar. Novo atleta, né? Mais um novo atleta, entre em contato. Somos parceiros e entusiastas em todos os setores. Mas vamos apresentar aqui o nosso convidado hoje, Gustavo Bonato. Seja muito bem-vindo. Eu não errei, né? Não posso errar os nomes dos nossos convidados. Gustavão, é porque não tem outro jeito de chamar o cara, né? Eu queria deixar bem claro que isso aqui é bullying comigo. Eu sou mais baixinho. Me puseram do lado do Gustavão para ficar menor ainda, para ficar mais chato para mim ainda. Botamos uma câmera cada um, fica fácil. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Um cara que nasceu aqui, não foi isso? Conta um pouquinho pra gente, Gustavo. Seja muito bem-vindo. A gente tá muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Muito obrigado, né? Muito obrigado a todos vocês aí pelo convite, por estar aqui e por estar trocando essas palavras, né? Esses momentos aqui com vocês. Legal, então, muito obrigado. Eu sou aqui natural de Caxias do Sul mesmo, né? Vim aqui desde... né? Tive passagens por todo o mundo, né? 25 anos fora, né? Voltando agora nesse momento, faz um ano mais ou menos que eu já estou aqui em Caxias. Né? A gente está aqui implementando e tentando voltar, né, com o voleibol aqui na cidade. Legal. Conta um pouquinho da tua história, Gustavo, né? Nasceu em Caxias, mas e a tua formação como atleta foi aqui na região, foi aqui em Caxias do Sul? Isso. Então eu sou natural daqui, né? Eu com 14 anos, batendo ali, eu era goleiro do Juventude lá atrás. Então... Nossa, tava bem de goleiro, né? Tava, mas aí acho que comecei a crescer demais, né? A bola rasteira não dava mais para mim. Eu com 14 anos tinha 1,95 já. Então, ao passar ali na UX, na universidade, né, o professor Giovanni, que tá até hoje ali, né, dentro da universidade, ele me viu ali e me fez um convite. Por que você não vem jogar? E eu falei, eu jogo futebol. Ele falou, não, cara, vem ver o vôlei é legal, cara, olha o teu tamanho e tal, vamos aproveitar a sua estatura para jogar vôlei. Então, eu aceitei o convite, acabei aceitando o convite. No primeiro momento, na primeira semana de treino, fiquei meio assim, fui para casa, pensei, e aí falei, não é para mim. Falei, não gostei e tal. E aí, no outro ano, começou a escola. O professor estava na escola também, garimpando ali novos talentos. E aí ele viu eu jogando vôlei na escola, no recreio. E ele falou, você não voltou mais lá, você parou de ir e tal. Daí ele, você não quer voltar lá de novo? Aí foi onde que eu voltei, aí eu não parei mais. Então, desde 2001 aí que... comecei no vôlei, na história do vôlei. Na universidade já tinha uma equipe que jogava ali a Liga Nacional na época. Então foi onde que foi o espelho, né, para mim, e ver de próximo aí que tinha atletas que vinham de fora, esses, né, ele era, né, era o trabalho deles, então isso me fez olhar para aquilo e fazer, por que não posso? Né, criar sonhos, né? Eu via eles jogando e criava sonhos. Na época, a gente treinava e pegava a bola no adulto, né? Então, a gente era moleque, na época era a UX, Olimpíada 2004. Então, era um projeto muito bacana, que tinha todos os esportes na época. Tinha atletismo, que era muito forte. Canoagem, não foi? O Álvaro veio aqui para cá, o Álvaro veio conversar com a gente. Até aqui. Então que eu tinha 1,95, então eu era magrão né, e era meio desengonçado, né, todo aquele jeito meio torto, assim. E aí a gente fez um trabalho muito bacana, até fiz um trabalho junto com a canoagem, que era a canoagem, eles trabalhavam pilates ali com o pessoal para
o core e tudo isso. Então eles me botaram a treinar junto com a canoagem na época, para mim pegar força, né, para mim ficar mais forte e melhorar a postura. Que aí onde que foi, de um ano para o outro, eu cresci 12 centímetros ali. Ou seja, tu já tinha 1,95 m mais 12. Isso. Eu só não entendi uma coisa, porque eu também sou de Caxias. O que tu comesse diferente de mim? Eu não cresci desse teu tamanho. Alguma coisa tá errada nessa história aí, Tem tio. alguma coisa errada, né? Me diz uma coisa, quando é que tu notou assim, bom, chegou no momento e falou assim, eu posso viver disso, sabe? Tipo, porque é interessante, muita gente se espelha em atletas de todas as áreas. Quando tem uma Olimpíada, um projeto, as crianças vão lá e começam a praticar tal esporte, seja vôlei, basquete, futebol, skate, surf, né? Tem um monte de projetos, a própria canoagem quando veio para cá. Mas às vezes a maioria dessas crianças acabam se formando bons cidadãos, né? O que eu imagino isso sempre, né? Que o atleta ele sempre se forma uma pessoa melhor, né? A galera que faz o esporte de criança. Mas quando que tu falou assim, bom, eu posso viver do vôlei? Cara, é o seguinte, como eu falei, eu comecei ali porque eu via o pessoal ali treinando. Entendeu? Tinha um alto rendimento, eles recebiam para isso. Então ali, a partir dali, eu falei, não, eu posso viver disso, eu sou grande também. Então eu passava na escola, todo mundo, né, incomodava, ó, um cara grandão. Então, tipo, ali eu me senti bem estando perto deles, né? Então, tendo ali um espelho, é onde consegui me olhar para aquilo e falar, não, eu posso seguir nisso. Então, teve várias passagens, né? Naquele projeto mesmo da UX Olimpíada 2004, a gente ganhava passagem de ônibus, umas fichinhas de ônibus, que a gente, era o seu Vazata, ainda era o falecido. É isso, falecido. Chegava no final do treino, ô magro, toma aí uma fichinha. Então, a gente pegava uma fichinha e ganhava um lanchinho. Então, cara, isso aí já era um estímulo pra gente estar lá. Pô, já tô começando a ganhar passagem para ir treinar, ganhava todo o uniforme, a gente vivia com o uniforme da universidade. Então a gente, até eu conto para muita gente que na época a gente ia treinar e no final do treino, em vez de voltar de ônibus para casa, a gente voltava a pé. Lá da UX a gente ia até o centro, no centro aqui da catedral tinha até hoje, né? Era uma carrocinha azul que fazia cachorro-quente. E na época eles aceitavam ficha. Né? Claro. A gente saía todo mundo a pé, lá da universidade, ia até o centro, comia um cachorro-quente e voltava a pé para casa. Então, fazia exercício. Isso, com 14 anos a gente fazia isso. E eu lembro isso aí muito. Né? Tem muito fresco isso na minha memória. Quanto era gostoso isso, porque era todo mundo, esporte educava, né? Educação. Então a gente fazia tudo lá, treinava um monte, ia, comia um cachorro-quente e ia para casa feliz, entendeu? Então isso fazia parte, isso perto de um espelho que a gente tinha. Aí, o primeiro ano, eu lembro que eles foram campeões da Liga Nacional. Aí, que é o primeiro ano, já eu fui seleção gaúcha. Então, já fui para a seleção. Aí, no segundo ano, eu fui jogar Campeonato Brasileiro. Aí, no terceiro ano, a UX, eles ganharam, eu acho, eles subiram para a Superliga A. Aí, eles começaram... Aí, teve uma época que a gente não era chamado para treinar com adulto. A gente tinha 16 anos. E aí chegou o final do ano, assim, em dezembro, tinha acabado a escola. Quer saber uma coisa? Vamos pegar aqui. Reunimos em 3, né? Eu, Clint e o Rudy, que eram daqui. A gente pegou o ônibus aqui na rodoviária. Fomos até São Paulo fazer um teste, né? No Banespa, que na época era o melhor time do Brasil. E a gente foi fazer um teste, uma peneira lá no Banespa. Então... comunicamos nossa mãe, né? Elas não tinha essa opção, a gente comunicou, estamos indo para São Paulo de ônibus. Minha mãe ficou desesperada na época. Imagina isso, na época de 2003, 2004. Imagina, não tinha nada de comunicação, não tinha tinha. celular. Eu lembro que era cartão no orelhão. E a gente pegou, botamos uma malinha embaixo dos braços e fomos até lá no Santa Amaro, lá em São Paulo, para fazer um teste. Para ver se a gente passasse, para a gente conseguir. Aí chegamos lá, nós 3, saímos na capa do jornal de São Paulo, os 3 mosqueteiros. Aí, tipo, os 3 meninos que eram. Eu tinha 2,8 na época, aí tinha o Clint 1,96 e o Rudy com 1,95. Era uma coisa assim, todo mundo grande. Chegamos lá, eles viram aquilo, eles ficaram, né? Falaram, esses caras não podem voltar. Botaram nós na capa do jornal, já com Banespa e tudo. Isso na quinta-feira.
Na vocês voltaram para cá. Na sexta, deixa eu contar. Na sexta-feira, a UX ia jogar contra o Banespa lá. Nossa, no sábado. Foram buscar vocês lá. Aí chegaram lá no hotel, viram assim o jornal, os 3 mosqueteiros. Já foram lá direto para eles, não, esses meninos são nossos, eles não vão ficar aqui jamais. Cortaram nossas asinhas. Aí a partir disso daí a gente voltou. Time principal. Voltamos, eles já chamaram a gente para o time principal, fazer parte, né? A gente era novo, mas tinha potencial. Então a gente chegou a fazer parte ali da Superliga naquele período, né? Como pegar a bola, fazer toda aquela parte de uma evolução. Uma evolução. Isso, e aí a gente ficou 3, 4 meses ali, fechou os anos, e no próximo ano a gente já foi contratado para jogar. Então foi o nosso espelho, foi esse, né? Dentro da universidade ali, a gente tem uma gratidão enorme, né, com a universidade. A gente lembra muito bem, a gente tem umas fotos, até umas fotos, uns vídeos dentro da universidade, era um coração na época, que tinha alguma... Era o logo, era 40 anos da universidade. Isso aí. Que hoje são 55, 57, alguma coisa. Isso. Porque eu dava aula no projeto UX Olimpíadas, eu sou professor de anatomia. Isso. E aí eu tinha uma turma de anatomia da educação física que era só do projeto UX Olimpíadas. Tinha o pessoal do futsal, o pessoal da canoagem, o pessoal do vôlei. Provavelmente eu estudei com você, então. Não duvido. Tinha um grandão lá, de repente. Porque eu fiz a educação física na época, depois que eu parei, eu fiz. E aí eu fiz anatomia lá, e aí era isso aí mesmo. Tinha o pessoal de toda a educação física que fazia isso aí. Isso aí, a gente ia estudar lá na anatomia. Lá. E aí esse coração aí, a gente tem uma foto, a gente fez até uma reportagem, um vídeo para a universidade, e tem nós, né? Nós 3 lá. E aí 3 mosqueteiros. Isso aí. E aí a gente fez parte disso. E aí eu lembro muito bem também que teve um episódio que a gente pegava a bola nos jogos do adulto, né? Então, tinha os jogos e veio jogar aqui a Unisul, que na época foi pós-Olimpíada 2004. Que o Giovanni Gávea, ele foi campeão olímpico e ele fez aquele ponto de saque na linha no final, né? Então, foi 2 meses depois, logo em novembro, assim, depois da Olimpíada, eu lembro, ele veio jogar aqui contra a UX, lá no Poliesportivo, e aí ele foi sacar e eu que dava a bola ali. Aí eu dei a bola, vi o cara olímpico na minha frente, isso aí... Incentiva, né? Incentiva, e aí eu pensava, dando a bola, tem imagem disso, eu dando a bola para ele, nossa, tô perto de um campeão olímpico. Né? Estimulava isso. E depois de 2007 para 2008, o Giovanni foi ser treinador da Unisul, lá em Joinville, ele me contratou para ser atleta dele. Então, coisas de 3 anos depois, eu vendo ele sacar, tendo aquela imagem, ele me contrata. Então, depois disso, eu conto essa história para ele. Eu acabei jogando com ele aí durante 6, 7 anos. Onde que ele foi, ele me levou, enfim. Mas para ver como que o espelho faz toda a diferença numa criança. E eu sou um cara que posso falar sobre isso. Legal. Né, que foi através de um espelho, né, de uma atitude ali dentro da universidade. Eu vivi ali, então, dos meus 14 aos 18, 19 anos, eu vivia ali dentro. Era dali para casa e viagem, não fazia outra coisa. E Gustavo, 14 anos dentro da área do vôlei, né, para formação de um atleta, claro, tu tem altura, tu tem, né, um perfil já direcionado para esporte vôlei, basquete, né? O que precisa de altura, então, né? o que precisa de altura, 14 anos não é algo muito tarde, né? 14, 16 anos, você falando assim, porque hoje, quando tu começa nas escolinhas, no vôlei, né, para formar uma base, para fazer uma peneira, mais ou menos começa com essa idade? Então, na época eu já estava, eu comecei no vôlei com 14, mas eu estava no esporte desde os 11, 12 anos que eu estava no Ju, fiz futebol ali nas escolinhas do Juventude, eu fazia no bairro que eu morava, eu fazia também uma escolinha de futebol, então eu sempre pratiquei esporte, né? Eu sempre fui no meio do esporte, desde pequeno me levava para o campo, que era o Ju, eu lembro de 95, foi 95 que o Ju foi campeão da Copa do Brasil, e eu estava lá, então, tipo assim, sempre acompanhei de perto, mas no vôlei, com certeza, né? Se começar antes, pegar toda a base, se tivesse começado um pouco antes, eu teria, né, os movimentos melhores, né? Porque essa é onde que você faz toda
a técnica, né, de ataque, de saque, fundamentos, isso aí é a parte que você aprende quando é pequeno. Depois você não consegue mais consertar. E tu fala ali com bastante carinho da universidade, né? Lá tu teve algum mentor, algum professor? Eu sei que é esse que convidou em 2 momentos aí que tu conta, né? Mas esse é o teu mentor, aquele que, poxa, esse que me incentivou a... Cara, eu tenho grandes, né? Naquela época, né, eu comecei fazendo aula com o Rodriguinho, né, que hoje ele é coach do Recreio da Juventude, das meninas ali. E na época eu tenho um carinho enorme, porque foi o Giovanni que me puxou. E ele insistiu em mim, né, porque eu no primeiro momento eu fui embora, não queria. E ele foi lá, depois ele me viu de novo, não, você tem que voltar lá. Então ele faz isso até hoje com as meninas. Então ele não formou só eu. Né? Ele tem, cara, a gente tem nomes, infinitos nomes ali que ele formou. Pô, tem o Éder, que é campeão olímpico, que é daqui também, veio desse projeto, né? Foi o Giovanni que incentivou. Tem o Minuzzi, Roberto Minuzzi, foi ele que pegou também, né? Então ele que inseriu nós no voleibol, né? Ele teve essa insistência, essa paciência e levou nós para dentro da quadra. Então ele foi um cara que desde o início esteve sempre junto, a gente tem um carinho enorme por ele também, ele está até hoje ali dentro da universidade. Então é um cara que, se for ver o currículo dele, de todos os atletas que passaram, aí tem muitos, né? Ele é da minha época, e aqui nós somos mais velhos um pouco, assim. Isso. E ele tem uns dados muito importantes também, que tem uns dados que passaram, a gente fez um levantamento de 180 alunos, atletas daquela época que estavam com ele, não tem nenhum que se desvirtuou. Todos hoje têm família, são trabalhadores, pessoas honestas, né, sérias. E não teve nenhum daquele ano que a gente estava, de 180 que tinha daquela geração lá, 2 gerações, acho que ele fez ali, que não tem nenhum que foi para o caminho errado. Então dá para ver que o esporte mesmo é uma educação. Eu sempre falo também em tudo que, tipo assim, a escola ela ensina também, ela tem educação, mas ela tem algumas coisas que o esporte ensina mais do que a escola, né? Que é a resiliência, né? De você também de ganhar ou perder, saber ganhar ou perder. Respeito. Eu falo que é o respeito pro próximo, né? O companheirismo. Você saber servir o próximo, que você está jogando né, vôlei, ele é coletivo e eu dependo muito do levantador, eu dependo muito do passe. Se eu sacar errado, o outro não joga. Então, tipo assim, tu aprende muito a servir também. Então, o esporte, ele educa. Isso dentro da sala de aula, ele não consegue, né? Então, ter que estar andando lado a lado, né? Desde aquela época também o Giovanni sempre ensinou, vocês têm que estudar no mesmo momento. Então a gente foi todos que a gente tinha bolsa de estudo na época, então a gente acabou estudando, todo mundo que estava ali acabou se formando, então isso é muito legal. Isso é interessante, né? Porque a gente para ouvir esse tipo de... Uma pessoa que, poxa vida, ganhou tudo, né? Foi um grande atleta, sempre ganhou muita coisa, e às vezes a gente não ouve e a gente para pensar, eu acho que é assim que funciona. E é assim que funciona. O esporte, em primeiro lugar, na vida a gente tem que aprender a perder várias vezes para poder ganhar alguma coisa. E o esporte ensina isso, que tu vai perder mais do que tu vai ganhar. Isso, eu digo, a sala de aula, né? Não te ensina a perder, a ganhar. Exatamente. Tem gente que defende, mas eu não quero competir. Existe isso hoje em dia. Meu filho não vai competir. Mas, às vezes, cara, no mercado de trabalho, a gente vai competir. Exatamente, é um grande erro. Isso tu aprende desde novo, que é assim que funciona o business. Cara, é a melhor coisa do mundo. Isso. E na vida, assim, a gente para pensar, a gente mais perde do que ganha. Isso, sem dúvida. E a gente tem que comemorar essas vitórias porque a gente aprendeu com as derrotas. É ali que a gente aprende. Porque se só ganha, tu não sabe perder. E é a pior coisa do mundo. Aí quando tu perde, tu cai. E muita gente que tem mais idade tem depressão por causa disso. Porque foi tudo fácil. Aí o camarada chega com 30, 35 anos, vai ter um desafio, e na grande maioria das vezes a gente vai perder os desafios, o cara cai, entra em depressão e tal, porque a vida não é assim. E isso no esporte, quando pega um moleque, pega um gurizão lá que tá começando, uma guria que tá começando, já aprende vivendo assim. Essas são as coisas que eu brinco, né? Qual é a grande vantagem de tu ter irmão? Tu perder várias vezes. Tu já começa a competir em casa, competir por um prato de comida. Pela atenção, leva uns tapas do irmão. Aí tu já começa a competir. Agora sozinho, chega lá na frente, bom, agora eu vou tentar ganhar alguma coisa. Sempre ganhou tudo fácil.
Agora complica a vida. E hoje o esporte traz isso. A gente tem a galera muito no eletrônico e só adrenalina, só endorfina, só ganhos, né? Hoje em dia a galera não perde mais nada. O cara vai fazer um jogo eletrônico e perdeu, ele revive, né? Não é assim? E, cara, a gente, como tu falaste, né? Passar o tempo, nós mesmos todos aqui, passamos no clube de criança, jogamos basquete de criança a vida toda, passava no clube o dia inteiro, treinava em 3 categorias e assim era... Eu jogava vôlei, por incrível que pareça, só não cresci. Eu não cresci, não. Vocês conhecem o Carlos Bononi? Uhum. Bononi era meu colega de colégio. A gente estava super bem. Só que aí ele foi, eu não fui. Não deu certo. Não é para todo mundo que o esporte ajuda. Não deu certo. Olha lá, se bobear, não passava. Beleza. Vamos, e falando depois desse momento, né? Vocês jogaram, eu acho que o próprio projeto de Caxias acabou, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? De nós trazermos novamente, isso eu acho importante a gente falar e trazer o vôlei de novo para a nossa cidade. Mas depois daqui, esse projeto acabou, tu acabou indo para outros lugares jogar, como é que foi a tua carreira dali para frente? Então, eu acabei jogando uma temporada aqui, direto como titular da equipe, eu acabei me destacando, e aí foi onde que eu recebi o convite para ir jogar em Joinville, que era Tigre Unisul na época, que era com o Giovanni Gávio, né, como técnico. Daí fui para lá, fiquei 2 anos jogando ali. Aí cheguei na semifinal do campeonato, fui campeão catarinense por ele. E aí o Giovanni levou o time para São Paulo no SESI. Então aí fui para São Paulo, joguei no SESI uma temporada. Daí foi um time onde que teve bastante investimento. Eles trouxeram um monte de atletas. Na época teve a repatriação dos atletas de seleção brasileira. Então voltou Murilo, Sidão na época, que eram atletas que estavam na seleção, campeões olímpicos. Eles voltaram, isso era na época de 2008, né, 2009. Então eles voltaram depois da Olimpíada. E aí eles voltaram para cá e eu acabei escolhendo, por escolha, falei, eu vou sair do time maior, aonde que eu posso ir para um time menor, né? Mas eu posso ser o protagonista desse time menor. Aonde que eu posso dar um salto. Claro, eu tinha 22 anos nessa época. Aí eu fui jogar na cidade vizinha, que era de Campinas, né? Que era a Medler, patrocinadora. E aí eu acabei ficando ali 5 anos, 5 temporadas em Campinas. E depois de Campinas ali, né, cheguei à final da Superliga. Eu voltei para o SESI em 2016, joguei 1 ano no SESI. Aí depois fui para a Argentina jogar no PCN, que daí o PCN ele quis reforçar para jogar o Mundial de Clubes, jogar o Sul-Americano, então eu fui para esse time do PCN. Aí depois do PCN eu voltei para o SESI, aí fiquei mais 2 anos, que daí eu fui para a final os 2 anos com o SESI, que foi um dos melhores anos ali da carreira. Eu tinha próximo dos 30 anos, né, 32, que é amadurecimento, um momento dali para frente foi espetacular. E aí depois eu fui pro Sesc Rio de Janeiro com o Giovanni, que fui jogar no Rio, que foi quando aconteceu a pandemia, né, que temos a pandemia, a gente estava jogando as quartas de finais da Superliga. Esse ano era para o nosso time ter chegado na final, estava entre os melhores ali nas estatísticas, enfim. E aí teve a pandemia, parou tudo. E aí depois eu fiquei um tempo parado, até vim para Caxias para fugir um pouco do... Lá no Rio de Janeiro a gente ficou tudo parado, não podia sair nem de dentro do apartamento. E aí eu vim para Caxias, a gente ficou um tempo aqui, depois eu fui para o Minas Tênis Clube. E aí joguei 1 ano no Minas e depois eu fui para a Bélgica, voltei, fui para... E os últimos 2 anos foi na Grécia, em Atenas, que aí joguei no time do Olympiacos, onde que eu fui campeão grego os 2 anos, fui campeão da Tchev, né, que é um campeonato que é tipo uma sul-americana, né, europeu, fui campeão europeu lá e aí eu finalizei a carreira aqui. E como é que esses convites surgem para ir para a Europa, por exemplo? A gente tem um empresário, né, que ele né, nos vende, né, e, enfim, ele tem os clubes, ele sabe as necessidades do clube e eles montam os campeonatos, né? Praticamente é isso que funciona. No Brasil, ele tem a oportunidade de jogar aqui, o time aqui está querendo investir para ser campeão, aqui está não, aqui tem um espaço, e aí ele vai montando, né? Então a gente tem eles como... Né, o nosso aliado, eles procuram times e oportunidades aqui e fora também, né? Depende do que o atleta quer no momento.
E Gustavo, tu sempre sempre jogou numa posição ou tu mudava de posição? Não, sempre fui na mesma posição. Sempre no meio ali. Sempre no meio. Porque desculpa, eu não sou da área do vôlei, mas eu entendo que o cara mais alto tá sempre tentando bloquear. É que assim, é muito por épocas, né? Na época tinha os russos lá, né? Que tinha um russo lá de 2,18, que é o Muzersky, que é da minha geração até. Então, era grandão, 2,18, então, vamos ter que achar um grandão para parar o cara ali. Teve épocas que os levantadores eram grandes, que tinha o Ball lá dos Estados Unidos que era grande, tinha os russos que eram grandes, então eles iam atrás de levantador grande. Que nem agora eles estão com um negócio com ponteiro, então todos os grandões estão na ponta. Né? Então vai de épocas conforme a necessidade, enfim, eles vão formando os atletas. E claro, imagino eu que cada levantador tem um tipo de técnica, um tipo de treino, né? Como é que era o teu treino? Né? Era muito bloqueio, muito ataque rápido, meio? E vai muito também da qualidade dos teus fundamentos. Eu sempre fui muito bom e não lembro disso, mas de bloqueio, né? Eu lembro que eu treinei bastante aqui, o Giovanni né, aqui na UX, então quando eu era menorzinho eu treinava muito bloqueio, não sei se era uma deficiência minha ou se era uma qualidade, então eu treinava mais esse fundamento, e foi onde que eu destaquei na minha vida inteira, foi no bloqueio, né? Fui a melhor bloqueio durante 6 anos aí na Superliga, tenho vários títulos, sul-americano também, de melhor bloqueio na Europa, fui campeão melhor bloqueio, então sempre tive com os melhores fundamentos, foi o bloqueio. E tu passaste pela seleção um tempo? Isso, como é que foi eu passei da seleção de 2005 até 2014. Com a seleção de base, aí fui depois com seleção adulta, que foi 2005 em diante. Fazia parte dos treinamentos e fui inserido. Eu fui vice-campeão da Liga Nacional, a Liga Mundial, né, que tinha na época. Fui lá na Itália, então fui inserido nesses momentos. Fui no pré-olímpico em 2012 em Londres, né, joguei Universiade, a gente foi vice-campeão, então teve alguns títulos aí pela seleção nessa trajetória toda. Muito legal. E vem cá, então vamos falando depois da tua trajetória. Tu se aposentaste faz pouco tempo agora, então tu decidiu parar de jogar. Isso. E quais são os projetos que tu vai ter daqui para frente, assim, para nós começar a pensar, assim, qual é a ideia daqui? É morar aqui em Caxias? Qual é a ideia? Então, a ideia foi isso, né? Apesar de passar muitos clubes pelo mundo e ter todo o conhecimento, né? Lá no último ano eu joguei no Olympiacos, é o maior clube europeu hoje em títulos, né? Eles só estão ali empatados e ficam competindo muito com o Real Madrid, né? Mas eles têm todos os esportes lá. Então, eles têm polo, eles têm handball, eles têm vôlei feminino, masculino, tudo. Eles têm todos os esportes. Então, ele é o maior título europeu. Até quando eu estava lá, era 330 títulos na história. Então, ali começou a despertar um pouquinho dessa parte de gestão. Eu sempre fui meio que para esse lado. Fala, porque isso não é técnico, isso não vai dar. Eu não tenho muito essa vontade, mas na parte de gestão, nessa parte eu vi ali no clube como funciona. E eu sempre, por que no Brasil não pode ser assim também? Entendeu? Aí eu fico lembrando, né, todos os lugares que eu passei e vi a estrutura que a gente tem aqui. Falei, por que não pode ter um time aqui de volta? É uma cidade onde que eu tenho a minha família, onde que, né, tenho pessoas conhecidas, onde que a gente pode conectar, né, as coisas, e por que não voltar ao vôlei aqui, onde que me deu tudo, né? Aí eu fiquei pensando, que jeito que a gente pode fazer, né? Eu sou daqui, né, e eu sei como que as pessoas pensam, que é difícil fazer esporte aqui, muito difícil. E aí, por que as pessoas não mudam? Vou fazer um negócio diferente, eu vou entregar um jogo. Eu pensei, vou trazer um jogo aqui, vamos ver o que vai acontecer. É um estado onde que tinha, na nossa época, tinha 4 equipes. Tinha a Ubra, né, que era tricampeão muito brasileira, forte. Muito forte, desde a época da Frango Sul. Gilson jogava lá, não era? O Vilão. E aí teve o Francoviac. Né? Aí eu pensei, que jeito que a gente fazer? Faz 10 anos que não tem uma equipe. Com certeza eles gostam de vôlei.
Aí eu vim para cá nas férias, via o Recreio da Juventude com 300 crianças com fila de espera. Lá na UX tem 500 com fila de espera. Isso tudo particular, né? Que é mais difícil. Pô, tem todos os projetinhos que tem aqui, tem um monte de projeto, né? Tem a IVA, que tem um monte de criança. E todos cheios. Falei, por que não pode ter uma equipe e mostrar para essa... O que eu senti lá atrás, não posso repassar isso para a próxima... A juventude que não tem mais um ídolo. Não temos mais. Difícil. Temos o Neymar, que está na seleção brasileira, né? Mas nos outros esportes tá com... Na nossa época tinha um monte. Eu podia falar, na época tinha Romário, Ronaldinho, né? Tinha no tênis o Guga, a gente teve o Senna, né? Que puxaram isso, né? E hoje em dia temos o Neymar e não temos mais. Ele está aí na última Copa e a gente fazer novos atletas. Então vamos voltar com isso. Então eu resolvi fazer os Gigantes do Vôlei. Né? Eu usei do meu conhecimento, né, de tudo que a gente teve e do convívio que eu tive com atletas. Eu convidei tudo, eu preciso da ajuda de vocês aqui para montar uma equipe. Mas para montar uma equipe eu preciso fazer um jogo e a gente vai ver o termômetro apesar depois disso. Todos aceitaram a vir aqui através de mim e fazer esse jogo. Então, ano passado a gente fez o jogo de Gigantes do Vôlei, a primeira edição, onde que foi um sucesso, né? A gente teve 5 mil pessoas dentro ali do ginásio do SESI, né? A gente trouxe um monte de crianças, escolinhas, né? A gente conseguiu fazer uma movimentação onde que a gente conseguiu trazer todo mundo e foi um sucesso. E aí a gente começou a plantar. Depois do jogo, a gente fez o projeto de lei federal, né? Que também demora para fazer esse projeto e até ser aprovado, leva um tempo, né? Então a gente fez esse projeto de lei federal, a gente protocolou um projeto para a lei de incentivo para montar um social, né? Que seria para atender a comunidade que não tem dinheiro para pagar uma escolinha, então atingir as crianças mais carentes. Então a gente protocolou um projeto de 900 mil que é para isso também, que é para a gente estar até agora captando, para a gente preencher esse projeto para iniciar aí, para a gente poder atender até 200 crianças. Né? E aí, o que esse projeto oferece? Aquilo que eu tinha lá atrás. Era passagem de ônibus para ir treinar e alimento no final do treino, para a gente tentar... O que é? Dar um lanchinho para a criança voltar para casa feliz depois de um treino. Então, a gente fez isso e, junto com a universidade, né, nos deu espaço, toda a opção. A gente tem a universidade para fazer toda a parte de estudo da criança, desde pesagem, alimentação, nutrição. Então, a gente vai fazer esse trabalho junto com a universidade, né, e a gente está em captação e a gente montou também um projeto para que a gente consiga voltar com uma equipe. E é interessante isso, desculpa pegar o gancho, mas assim, a gente tava falando, estava pensando, né? Quais eram meus ídolos na infância? Eu sou o mais velho aqui de vocês, mas meu ídolo na infância era o Renan de um lado, o Xandó do outro lado, no meio o William, aí tinha o Badalhoca que entrava depois, aí tinha o Bernardo, o Bernardinho, o Amauri que jogava na tua posição. Cara, era um troço fantástico. Esses eram meus ídolos. Pampa, não era assim? Pampa, Carlão. Carlão depois. O Carlão veio depois. Então, assim, cara, era um troço fantástico. Montanaro. Então, assim, bom, tanto é que eu ia no juvenil com a camisa do Brasil, uma branca do jogo da seleção brasileira, branca dizia Brasil. Que eles jogaram lá no Maracanã. Isso também, aí, né? Foi. isso aí. Então, cara, era um troço fantástico. Queria ver tu botar essa camiseta hoje. Não entra. Cara, era um troço fantástico o troço, tia. Mas eu tava pensando, tu falaste que os dois grandes clubes europeus são Real Madrid e o time lá grego, lá o Olympiacos. Tia, vamos parar pra pensar. O Real Madrid é milionário. Que os caras falam, fazem, plantam e vai dar dinheiro. O Olympiacos não é, pelo que eu sei. O Olympiacos é um time na Grécia. E como é que eles conseguem fazer isso? As empresas de lá apoiam? E é isso que falta para nós aqui, as empresas apoiar para a gente crescer? Isso, é isso? As empresas lá, eles apoiam o esporte. É como nos Estados Unidos, né? Eles acreditam que a criança tem que estar no esporte para, né, crescer e depois na universidade, pegar bolsa de estudo. Tudo isso é educação, né? E eles investem nisso. Então, isso é pra gente se dar conta. Poxa, ele fala com o maior orgulho que ele jogou no Olympiacos, que é o maior clube grego. A gente tem que falar com o maior orgulho um time brasileiro que está começando agora, que vai começar, que é um projeto teu, que as empresas têm que ajudar. Se as empresas ajudarem, o Brasil vai para fora, todo mundo vai ver. Vai vir gente também de fora, vai fazer gente crescer aqui e as pessoas vão querer jogar, vão querer ver. Porque esporte é tudo, esporte é vida.
Esporte ensina. Esporte, a gente deixou bem claro, tu deixaste bem claro isso para nós. Então o que falta é a empresa patrocinar. E aí o que a gente pode fazer para a gente melhorar isso aí? O que a gente deve fazer? Como é que tu vê? Porque a gente tem que divulgar isso aí. Então, tem que mostrar. O primeiro momento, né, a gente fez até a lei do incentivo, cara. Até da lei de incentivo é meio difícil de conquistar. Tem empresas em Caxias que a gente passa que eles têm verba de lei de incentivo e não repassa. É só um repasse. Entendeu? Eu tenho um entendimento que é só repasse. Às vezes mandar para o governo federal, deixa aqui na cidade, onde que vai desenvolver criança, vai desenvolver emprego, porque a gente vai precisar de técnico, de auxiliar, entendeu? A gente vai precisar de uniforme. Então o dinheiro vai ficar aqui, entendeu? É só ter esse entendimento que é só um repasse. Já é difícil. Então a gente está procurando empresas que repassam essa verba, a gente consiga construir. E óbvio, para ter o adulto de alto rendimento, essa lei ele não paga. Então a gente precisa que esses atletas venham até aqui para essas crianças terem o espelho, entendeu? Para eles terem vontade de estar ali. Talvez as crianças, tá cheio de projetinho, tem vários projetos na cidade, mas não temos um espelho, né? Onde que eles podem olhar isso de perto. Eu quero, agora que nós estamos acabando o tempo desse episódio, mas no próximo episódio eu quero esmiuçar um pouquinho mais essa ideia toda, porque eu acho que isso aí é uma coisa muito fantástica e grande, e a gente tem que entender em várias esferas como que a gente pode ajudar a divulgar isso, tanto questão de base, quanto a questão de nós captarmos grana, né, seja ela de origem federal, estadual ou municipal, e também de empresas que possam poder entrar junto com esse negócio, porque, como tu falaste, alguns valores eu não posso simplesmente, por exemplo, pagar um salário do atleta. Então eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio para nós falar um pouquinho sobre isso. Vamos só agradecer o pessoal aí por ter ficado até aí, e se você quer saber como que nós vamos fazer para montar o time para o ano que vem, o próximo episódio a gente vai falar sobre isso. Então tá, valeu, pessoal. Mas não vão me contratar. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.